Você já deve ter ouvido falar da história da Arca de Noé. Uma arca gigantesca, construída por um homem obediente, que recebeu de Deus a missão de salvar os animais da criação, 2 a 2, e sua própria família, antes que um dilúvio cobrisse toda a terra. Muita gente conhece essa história como se fosse uma fábula, contada para crianças em livros ilustrados. Mas e se por trás dessa história existisse um mistério profundo, sombrio e espiritual? Algo que envolve seres caídos, gigantes, e uma tentativa estratégica para impedir que o Salvador prometido viesse ao mundo. Fica comigo até o final, porque isso pode mudar a forma como você lida com as pessoas e vai te ajudar a fazer as melhores escolhas na sua vida. E para continuarmos essa jornada de crescimento juntos, inscreva-se no canal. Muito obrigado. No livro de Gênesis, capítulo 6, bem antes da famosa arca ser construída e das águas do dilúvio cobrirem a terra, a Bíblia revela um trecho curto, quase escondido, mas que carrega um mistério profundo. Muitos passam por esse versículo sem dar muita atenção, como se fosse apenas mais um detalhe da narrativa. Mas, se você olhar com calma, vai perceber que ali começa uma das histórias mais estranhas e intrigantes de toda a Escritura. O texto diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e então escolheram mulheres e se casaram com elas. Parece simples, não é mesmo? Mas essa união deu origem a seres chamados de nefilins gigantes, com força descomunal e fama que atravessou os séculos. E aí surge a pergunta que deixa qualquer um curioso: quem eram de fato esses tais filhos de Deus? E como um relacionamento aparentemente comum resultou em criaturas tão diferentes de tudo o que conhecemos? Muitas tradições judaicas antigas, assim como estudiosos ao longo dos séculos, defendem uma interpretação impactante. Esses filhos de Deus não eram simples homens piedosos, mas sim anjos caídos. Seres espirituais que, em algum momento da história, deixaram sua morada celestial, abandonaram seu propósito original e desceram à terra para viver entre os humanos. Mas não vieram em paz. Eles se rebelaram contra a ordem estabelecida por Deus. Essa união entre seres celestiais e mulheres humanas não foi apenas um ato de desejo carnal. Foi um rompimento com a estrutura divina da criação. Foi uma investida direta contra o plano de redenção de Deus. Eles tentaram corromper o DNA da humanidade, alterar a linhagem que um dia traria o Salvador ao mundo. O nascimento dos nefilins foi, na verdade, o surgimento de uma geração deformada, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, mentalmente, moralmente. Era o mal encarnado, tentando apagar qualquer vestígio de pureza da terra. A corrupção que dominava a terra naquela época não era simplesmente um problema de comportamento ou escolhas erradas. Ela estava profundamente enraizada, infiltrada no sangue, no coração e na própria estrutura da humanidade. Era como se o mal tivesse contaminado tudo o que era feito pelo homem, deixando uma marca invisível, porém poderosa, que corroía a essência da criação. O livro de Gênesis é claro ao dizer que a terra estava cheia de violência, que o pecado havia tomado conta e que toda a carne havia se corrompido diante dos olhos de Deus. A maldade tinha alcançado um ponto sem retorno, onde o próprio ser humano parecia incapaz de se salvar ou de se redimir por suas próprias forças. A humanidade estava afundando em um abismo moral e espiritual tão profundo que a esperança parecia quase perdida. É nesse cenário sombrio e desesperador que surge a figura de Noé. A Bíblia nos revela que ele era um homem justo e íntegro em suas gerações. Isso vai muito além de dizer que Noé era apenas uma pessoa de bom caráter. Significa que, dentro dele e em sua linhagem familiar, não havia sido tocada por essa corrupção profunda que dominava o mundo ao redor. Sua pureza espiritual e genética era preservada como uma última chama acesa em meio à escuridão.
Deus escolheu Noé para ser o agente do recomeço, aquele que reiniciaria a história da humanidade, carregando em si a missão sagrada de proteger a linhagem que traria o Messias prometido desde o princípio dos tempos. A arca que Noé construiu, portanto, não era apenas uma embarcação comum, um simples barco para escapar da chuva. Ela era uma verdadeira fortaleza de salvação, um refúgio divino onde a vida pura e a promessa da redenção seriam preservadas. Dentro daquela arca estava a última esperança da criação, o último abrigo da linhagem pura que séculos depois daria origem a Jesus Cristo. Era um símbolo de proteção, renascimento e fidelidade ao plano de Deus em meio a um mundo corrompido e decadente. O dilúvio não foi simplesmente um castigo lançado sobre a humanidade por causa do pecado. Ele foi um juízo preciso, quase cirúrgico, determinado por Deus para eliminar uma ameaça muito maior, aquela que colocava em risco a própria existência do plano de salvação para a humanidade. As águas que cobriram a Terra funcionaram como um batismo planetário, limpando não apenas a superfície, mas purificando profundamente tudo aquilo que havia sido corrompido. Esse julgamento não foi uma simples demonstração de ira, mas uma medida necessária para garantir que a história pudesse seguir seu curso divinamente planejado. Era o momento de reiniciar, de fazer o mal recuar para que o bem pudesse florescer novamente. Mesmo após o dilúvio, os ecos daquela corrupção ancestral continuaram ressoando pelo mundo. As Escrituras mencionam novamente gigantes, nomes como Anaquins, Refaíns e, claro, o famoso Golias, que enfrentou Davi. Esses seres eram, de certa forma, vestígios dos nefilins originais, remanescentes de uma época em que o mal tentou dominar a terra por meio da corrupção genética e espiritual. Eles simbolizam que a batalha entre o bem e o mal, a luz e as trevas, não terminou com o dilúvio. Pelo contrário, ela continuou travada tanto no plano físico quanto no espiritual. O povo de Israel enfrentou esses gigantes em confrontos que representavam muito mais que guerras comuns. Eram choques entre o plano de Deus para a redenção e os últimos resquícios da rebelião dos anjos caídos, que insistiam em manter seu domínio. Essa guerra ancestral mostra que o combate pelo destino da humanidade é contínuo, que as forças do mal não desistem facilmente e que a fé, a coragem e a confiança em Deus são as únicas armas verdadeiras contra essas sombras que ainda rondam nosso mundo. Hoje, podemos enxergar sinais claros de que vivemos tempos muito semelhantes aos dias de Noé. Jesus nos alertou com palavras poderosas em Mateus 24, dizendo: "Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem." Essa comparação não é por acaso. Assim como naquela época, estamos presenciando um mundo marcado por avanços tecnológicos impressionantes que, embora tragam benefícios, também levantam questões profundas sobre o limite da criação. A engenharia genética, a manipulação de embriões, a clonagem e a inteligência artificial são exemplos de como o homem tem tentado se tornar, de certa forma, criador da vida, brincando com o que só Deus tem autoridade para controlar. Essa revolução científica caminha lado a lado com uma cultura cada vez mais distante dos princípios divinos. A fé está sendo rejeitada, as verdades espirituais são ignoradas e o mundo parece mergulhado em uma cegueira espiritual que deixa as pessoas vulneráveis à confusão e ao erro. A moralidade está corrompida e a indiferença em relação a Deus cresce a cada dia. Você consegue perceber esses sinais? Eles não são apenas coincidências, mas o mesmo espírito de rebelião, confusão e desobediência que existia nos tempos de Noé está ativo novamente, trabalhando silenciosamente para influenciar o rumo da humanidade e preparar o terreno para o juízo final.
Hoje, não esperamos uma arca física como aquela de Noé, que pudesse nos proteger das águas do dilúvio. Mas a arca de proteção existe e é espiritual. A vigilância constante, a fé verdadeira e a obediência aos mandamentos de Deus são as únicas armas capazes de nos proteger diante dos desafios espirituais que se avizinham. Somente aqueles que permanecem firmes, alertas e comprometidos com a verdade divina poderão atravessar os tempos difíceis que se aproximam. Assim como Noé encontrou refúgio na arca, hoje precisamos construir uma arca interior, feita de fé, discernimento e comunhão com Deus. A história de Noé não é apenas um relato antigo, perdido nas páginas da história. Ela é, acima de tudo, uma mensagem viva, urgente e poderosa para os dias de hoje. É sobre você, sobre mim, sobre cada um que vive nesta geração marcada por confusão, decadência moral e desafios espirituais sem precedentes. A pergunta que fica é quem você é no meio de toda essa corrupção que nos cerca. Você está consciente do tempo em que vive? Está construindo sua arca interior, aquela fortaleza invisível de fé, esperança e perseverança que pode te proteger dos desafios que virão? Ou será que está distraído, vivendo como muitos nos dias de Noé, que continuavam a comer, beber, casar e zombar da mensagem divina, até que a porta da salvação se fechou para sempre? Deus está novamente levantando a voz, dando um alerta claro e poderoso. Mas será que estamos ouvindo? Aqueles que têm ouvidos espirituais, que buscam a verdade com sinceridade, precisam despertar agora. Não é mais tempo de brincar com a fé, de viver no limite ou de ignorar os sinais que se multiplicam ao nosso redor. É tempo de se posicionar firmemente, de edificar a fé com ações concretas, de purificar a mente das distrações e das mentiras e de se consagrar de corpo e alma ao propósito divino. A arca que precisamos construir hoje não é feita de madeira ou pregos, mas de santidade, obediência e discernimento. Só assim será possível atravessar o dilúvio invisível que está chegando, um dilúvio de enganos, tentações e provas que vão testar até os mais fortes. A escolha está diante de você. Vai construir sua arca interior ou vai deixar a porta se fechar? Se essa mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para uma verdade que talvez você ainda não conhecia, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra agora. Alguém que talvez esteja perdido ou distraído nesse tempo de confusão. Curta este vídeo, deixe seu comentário contando o que você pensa e se inscreva no canal para não perder nenhuma mensagem que pode transformar a sua vida e a de outras pessoas. Quero saber, você acredita que estamos vivendo dias parecidos com os tempos de Noé? Sua participação não é apenas importante, ela é essencial para que essa palavra chegue a muitos corações sedentos por verdade. Lembre-se sempre, aquele que começa a construir sua arca enquanto o céu ainda está claro e tranquilo, será o que encontrará salvação quando as águas começarem a subir. Não espere o dilúvio chegar para buscar proteção. Comece agora, com fé, vigilância e entrega total a Deus. Que Ele te abençoe, fortaleça sua caminhada espiritual e te dê a sabedoria para estar preparado para os tempos que virão. Fique firme, porque a vitória é daqueles que permanecem firmes até o fim.